Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Sou levado a uma alegria mais do que comum neste dia, porque muitos de vocês o sabem, hoje é o dia no qual eu faço exatamente 25 anos que fui ordenado na igreja paroquial, não era o santuário ainda São Francisco, aqui da Asa Norte, Brasília, pelas mãos, pela unção do caro Dom Frei Agostinho, hoje falecido em processo de canonização, o fundador da nossa província religiosa. São tantos fatos, tantas coisas belas que a graça de Deus me possibilitou viver até esse momento. Chego também na consciência de que poderia fazer muito mais, poderia ser muito mais. Tantas coisas reservei para mim neste tempo e que quero, com a graça de Deus, que os próximos 25 anos sejam muito mais fecundos. Rezem por mim. Ser sacerdote é ser um dom sagrado e também fazer acontecer o sagrado. Que a minha vida seja um constante fazer com que Deus esteja presente da minha vida, da minha história pessoal, da minha história de santidade e de conversão. E que eu seja instrumento também para que os meus irmãos, sobretudo aqueles que a graça de Deus me confia no meu ministério neste momento, para que eles possam ser ajudados pelo meu ministério. A minha gratidão a todos aqueles que colaboraram comigo nesses anos. A minha gratidão eu tenho primeiramente para com a minha mãe. Foi ela que me deu os primeiros rudimentos da fé, da formação cristã. Eu não cheguei à catequese para aprender a rezar o Pai Nosso, a Ave Maria, para aprender a rezar o terço, mas quando ali cheguei, eu já sabia disso porque eu aprendi com a minha mãe. Minha mãe ficou viúva aos 36 anos e ela escolheu não se casar mais, sobretudo por minha causa, porque ela pensava que eu, sendo o filho mais novo, que fiquei órfão com 9 dias, que se ela se casasse, ela teria alguém que poderia não ser um bom pai para os seus filhos, e por isso ela escolheu assim ficar. E sou grato primeiramente a ela. Uma falta que eu sinto hoje na minha vida é justamente chegar aos 25 anos e não ter a minha mãe para com ela comemorar. Eu vivi os meus 25 anos de sacerdócio sem nunca ter tido a possibilidade de ser sacerdote para ela. Mas muitos outros sacerdotes foram para ela como filhos. De fato, os sacerdotes, sobretudo aqueles verbitas da minha paróquia, eles estavam na minha casa como se a casa deles o fosse. E sou grato ao Senhor por isso. Sou grato ao Senhor porque a um momento eu entrei na ordem e que eu vinha de uma paróquia aonde eu aprendi a amar a vida consagrada. Uma paróquia onde eu tive o testemunho de um sacerdote, sobretudo do padre Guilherme, o verbita, que me transmitiu os valores da fidelidade. A fidelidade a Deus, a fidelidade ao seu povo, a vida de seriedade do seu ministério. Eu ali também conheci as religiosas teresianas. Com elas, eu aprendi que é possível viver o ministério com ternura, sem deixar o vigor, mas com ternura. Eu sou grato também por isso, porque um segundo componente determinante para a minha vida consagrada eu recebi na minha paróquia de origem, uma paróquia que foi um fecundo celeiro vocacional para a igreja. Por fim, e não menos importante, eu me recordo que aos 15 anos, em conhecendo o Jardim da Imaculada, sobretudo a pessoa do Frei Agostinho, mas não somente ele, aquela experiência me transformou definitivamente. Eu fui enviado pela minha paróquia para fazer encontros vocacionais de outros locais, mas em cada vez que eu entrava em um local, eu ouvia falar de Francisco de Assis. E isso foi me movendo o meu coração sempre mais. Eu cheguei na adolescência a uma convicção que tenho até hoje. Eu queria ser franciscano,
quero ser franciscano e, com a graça de Deus, quero terminar os meus dias desta ordem. Eu ali, na minha adolescência, eu me apaixonei por dois santos, Santa Teresa de Jesus e São Francisco de Assis. O que eu encontrava desses dois eu devorava, eu lia. De São Francisco, sobretudo, eu me apaixonei pelos Fioretti de São Francisco. Texto que depois eu aprendi que não tinha um fundamento histórico, mas se fundamentava em uma transmissão de espiritualidade, que isso me tocou sempre o coração. Eu, de Santa Teresa de Jesus, por causa das irmãs, eu então na adolescência li todas as obras completas de Santa Teresa, e aquilo me alimentava tanto. E ali então esta preparação de um lado intelectual, mas sobretudo a preparação que foi o estar com os frades do Jardim da Imaculada. Tantas vezes que a gente ia para ali para ajudar a fazer a revistinha, o Cavaleiro da Imaculada, estar ali e ver o testemunho daqueles frades, um testemunho de vida de oração, de apostolado, de pobreza, de amor fraterno, me fez chegar a uma conclusão. Eu quero ser um destes. Eu fiquei me freando e fui freado por amigos para não entrar logo. E nisso também tem um papel determinante o Frei Agostinho com um gesto. Quando nós fomos no Jardim da Imaculada para encontrar a ele para acompanhar colegas nossos que queriam informações para entrar logo no seminário, e ele me deu um envelope com as informações. Então, hoje as leituras falam muito do pastor. É a primeira leitura que fala que o próprio Deus vai preparar o caminho e ele vai dizer assim: consolai o meu povo, consolai-o. A consolação de Deus não é passar a mão na cabeça, não é suscitar um riso, não é somente dizer eu me preocupo com você, mas a consolação que vem de Deus é encontrar um modo para que alguém saia do sofrimento. E o sofrimento do povo de Israel era o exílio na Babilônia. Então é o próprio Deus que vai aplanar o caminho, que vai preparar o caminho para que o seu povo chegue até a cidade de Jerusalém. E vai se dizer assim: eis o vosso Deus, eis que o Senhor Deus vem com poder, seu braço tudo domina, eis que com ele sua conquista, eis à sua frente a vitória. Como um pastor, ele apacenta o seu rebanho, reúne com a força dos braços os cordeiros, carrega-os no colo, ele mesmo tange as ovelhas mães. Ele vai ao encontro daqueles que estão mais sofridos. E no evangelho de hoje, como nós temos sempre a profecia de Isaías e a realização em Jesus, então Jesus vai dizer assim: que vos parece, se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Na verdade, humanamente não tem nenhum sentido, ou melhor, economicamente. O pastor não faria isso. Nem fala que acompanha as 99 no redil, deixa na montanha e vai buscar a ovelha perdida. E então Jesus continua: em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. E então, a grande alegria que demonstra esse pastor para ir ao encontro, e quando encontra, então faz festa e vai ao encontro da ovelha que é perdida. A ovelha que é perdida, o único mérito que ela tem para ser amada pelo bom pastor é ser perdida. Então, meus caros, rezem por mim e pelo meu ministério. Acompanhem-me com a vossa palavra, com a vossa amizade, com a vossa oração. Rezem para que o meu ministério seja uma ocasião de ajudar a ovelha perdida para reconduzir ao verdadeiro bom pastor. A minha gratidão a todos vocês, aqueles da paróquia São Francisco de Assis em Brasília, aqueles que frequentam o santuário, a comunidade que é aquela
da São Francisco ou a comunidade de Santo Antônio do Noroeste, a todos aqueles que pelo ministério meu de vigário episcopal eu tenho que cuidar para que o faça bem cuidando das religiosas e religiosos dessa arquidiocese, a todos aqueles que eu irei tocar através do meu ministério, seja na paróquia ou em outras paróquias que devo ir para, em nome do arcebispo, levar o sacramento da Crisma, a todos os meus confrades e amigos, familiares, parentes, a minha gratidão e que eu possa de fato ser para cada um de vocês a presença de um irmão, de um amigo, de um pai, de um bom pastor. Muitíssimo obrigado pela vossa presença, muitíssimo obrigado pela vossa amizade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.